Pessoal, vocês viram aí, né? Que nós falamos sobre as reações de alcanos e reações em alcenos. A gente vai fazer aquela leve revisão para vocês poderem ir para a atividade de sala. Então, vamos lá para a nossa revisão da aula número 23. Estamos falando de reações envolvendo hidrocarbonetos, parte 1. Primeiro, nós temos a definição do que são os alcanos. São hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, Esse A, ele está simplesmente dizendo que eles não formam ciclos, tá? É como se fosse uma negativa. Então, acíclicos. Saturados. Eu acho que vocês já estão saturados também de eu repetir esse conceito, que é quando o carbono faz todas as suas 4 ligações do tipo simples. Então, nós temos cadeias abertas que apresentam ligações simples entre os seus átomos de carbono. Quais são as reações que ocorrem nos alcanos? Somente reações de substituição. Por que substituição? Como ele é um carbono saturado, ele já tem todas as 4 ligações do tipo simples. Então, toda reação que for ocorrer nos alcanos, elas serão reações que vão substituir os hidrogênios que estão presentes na cadeia, podendo substituir um ou mais hidrogênios. São essas reações. A halogenação, que é quando a gente tem a adição de halogênios, tá? Pode ser o flúor, o iodo, o bromo, o cloro. Como eles são halogênios, o nome da reação recebe esse nome aqui de halogenação. Nós temos a reação de nitração, que é quando o ácido nítrico vai reagir com o alcano e nós vamos ter a introdução do grupo nitro na nossa cadeia, que estará substituindo um ou mais hidrogênios dos alcanos. E nós temos a sulfonação, que é quando esse alcano vai reagir com o ácido sulfúrico e aí o grupo sulfônico, vai interagir lá com os nossos alcanos, tá? Lembrando que nessa situação nós temos a substituição dos hidrogênios e teremos a saída de algumas moléculas, como por exemplo na nitração, a molécula de água. Nos alcenos, nós temos que eles são hidrocarbonetos também de cadeias acíclicas e com insaturação. Eles são insaturados, ou seja, apresentam ligação dupla entre os átomos de carbono. Quais são os tipos de reações que vão ocorrer aqui? São as reações de adição. Aqui nós teremos reações aonde as substâncias irão entrar dentro da estrutura dos alcenos, porque lá, por existir uma insaturação, uma ligação dupla, essa ligação será rompida e será feita novas ligações com os elementos que estarão participando. Por exemplo, na adição do hidrogênio, nós teremos a adição do H2, que vai formar um alcano, porque cada hidrogênio desse vai se ligar a um carbono da ligação dupla. Aqui, na adição de um halogênio, nós vamos formar um dialeto vicinal, onde nós teremos halogênios em carbonos vizinhos, porque cada halogênio que for reagir aqui vai se ligar a um carbono da ligação dupla. Nós também temos a adição de haletos de hidrogênio, que é quando a gente tem a adição de substâncias como, por exemplo, o cloro, que é um halogênio, ligado ao hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, nós teríamos a adição do HCl. Um hidrogênio ficaria no carbono e o cloro em outro carbono da cadeia do alceno. E por último, nós temos a adição de água. Como produto final da adição, nós temos a formação do álcool.
E a regrinha de Markov-Nikov, que nós vimos durante a aula, diz que quando um haleto de hidrogênio se liga a um alceno, o hidrogênio tende a se ligar ao carbono mais hidrogenado, ou seja, aquele carbono que já tem a maior quantidade de hidrogênio. E assim a gente encerra a nossa revisão e você vai aí fazer a sua atividade e eu aguardo aqui para a gente fazer a revisão, a correção dessa atividade. Boa sorte, viu? E aí, como é que foi? Vocês gostaram da atividade? Estava muito difícil, eu estava mais ou menos. Bom, a gente vai fazer agora o nosso tirando dúvidas para a gente corrigir juntos e relembrar alguns conceitos, assim como também tirar as possíveis dúvidas que surgiram nesse caminho. Então, vamos lá. Como questão número 1, nós temos o seguinte enunciado. Na indústria, o 2-cloropropano é muito importante. Sua obtenção é possível a partir do meio de... Olha só o que nós temos aqui. Ele está dizendo que no carbono 2 nós temos um cloro ligado à nossa cadeia carbônica propano. E ele quer que você determine qual o modo que a gente vai conseguir obter esse produto, por através de qual dessas reações. Aí tem letra A, oxidação do propano. Na oxidação, normalmente, nós temos a inserção de oxigênio na nossa substância. Letra B, cloração do propano em presença de luz. Nesse caso aqui, nós temos a adição do cloro na cadeia propano, que ocorre somente na presença de luz. Letra C, hidratação do propano. Gente, hidratação é quando a gente tem adição de água. Então, a letra C, de longe, está fora de cogitação. Letra D, reação do propano com o cloreto de acila. E na letra E fala cloração do metano e posteriormente desidratação. Desidratação é quando a gente retira água de um meio. E nesse caso aqui, ó, ele está falando metano e a gente tem como cadeia principal um propano. Então a letra E também está fora de cogitação. E aí a gente fica entre a letra B e a letra D, porque a letra A fala de oxidação e a gente... Como que a oxidação vai fazer com que a gente tenha um cloro lá no nosso propano? Então, provavelmente, nós teremos uma cloração, ou seja, uma adição de halogênio nesse alcano para que ocorra a produção do cloro propano. Como é que é feita? É dessa forma aqui, ó. Nós temos o propano, tá aqui, CH3, CH2, CH3, que vai reagir com o Cl2. Lembrando que nós estamos falando de uma reação com alcanos, então é uma reação de substituição. Enquanto um cloro desse aqui entra no carbono, um hidrogênio sai, ó, e ele vai se ligar ao outro cloro que sobra aqui da ligação, formando como produto o 2-cloropropano e HCl. Lembrando, esse hidrogênio aqui é o que saiu da nossa cadeia. E como fica mais fácil da gente observar, o ataque do cloro ocorreu no carbono que tem a menor quantidade de hidrogênios, tá? Então, aqui o CH2 virou quem? CH, porque um dos seus hidrogênios foi retirado e substituído pelo cloro. Tranquilo? Então, aqui a nossa alternativa, letra B. Questão número 2. O pente 1-eno, matéria-prima de plásticos, pode ser utilizado como combustível e apresenta reatividade com o HI. Quem é o H? Hidrogênio, e aqui é o iodo. Então, nós temos um haleto de hidrogênio ali. Durante a
ocorrência dessa reação, podemos afirmar que, letra A, o hidrogênio do HI será adicionado ao carbono que já está mais hidrogenado? O que vocês acham? Esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar ao carbono que já tem a maior quantidade de hidrogênios ou não? Eu acho que é possível, né? Para mim é possível. Letra B. Será originado um haleto orgânico, substância que faz parte do grupo orgânico dos organometálicos. Olha só, para fazer parte do grupo dos organometálicos, eu tenho que ser um metal. E o iodo, ele não é um metal e nem um hidrogênio. Então, a letra B, fora de cogitação. Letra C. O iodo será adicionado ao carbono que está mais hidrogenado? E aí, o que você tem que ver? Que se a letra C estiver correta, a letra A automaticamente vai ter que estar errada. Porque na letra A, eu estou dizendo que o hidrogênio vai fazer isso. E na letra C, está dizendo que vai ser o iodo. Então, se eu considerei a letra A como possível correta, a letra C eu tenho que considerar como errada. Letra D. O halogênio, que é o iodo, será adicionado ao carbono primário. E a letra E diz que o hidrogênio do HI será adicionado ao carbono menos hidrogenado. Nessa questão, por se tratar de um haleto de hidrogênio, nós usamos a regrinha de Markov-Nikov, que fala que o hidrogênio do haleto deverá se ligar ao carbono mais hidrogenado. Nesse caso aqui, ó, a letra A. Ele vai se ligar ao carbono que já está com a maior quantidade de hidrogênio. Aqui nós temos uma simulação para você observar como é que ocorreria. Ó, o pente 1-eno está aqui feito, ó. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. A nossa ligação dupla está aqui, ó, no carbono 1, entre 1 e 2, então ele fica no carbono 1. Quando for ocorrer a reação com esse haleto de hidrogênio, o que vai acontecer? O hidrogênio tem que se ligar aqui, ó, ao carbono que tem a maior quantidade de hidrogênio. E o iodo vai se ligar ao outro carbono que tem menos hidrogênio, de acordo com a regrinha de Markov-Nikov. E aí vai ficar como o produto? 2 iodo pentano. O iodo vai ficar aqui, viu, gente? Ó, parece só um tracinho, mas é o I do iodo, que ele se ligou ao segundo carbono. Aí você pensa, mas professor, e cadê o hidrogênio? Tá aqui, ó. Era CH2 aqui em cima, agora ele é CH3. Lembre-se, a regrinha de Markov-Nikov, ela sempre vai ser utilizada principalmente nos haletos de hidrogênio. Quando você tiver lá HCl, HBr, HF, HI, são todos haletos de hidrogênio. Esses aqui são halogênios ligados a hidrogênios, tá? Questão número 3, se liga no Enem. Vamos ver o que nós temos aqui na questão número 3. Nós temos uma questão que caiu no vestibular e ela foi adaptada e diz o seguinte: os álcools são compostos que apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano. O etanol, obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar, é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcools são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir está representada a reação de hidratação de um alceno, que é um hidrocarboneto insaturado, em meio ácido, na síntese de um álcool. O que é hidratação, pessoal? Adição de água. Então, aqui a gente tem a reação, né, a representação dessa reação, onde nós temos aqui a molécula de água que vai reagir com o nosso alceno. Nós sabemos que o produto vai ser um álcool. Nós falamos na nossa aula, né?
Mas a pergunta é, assinale a reação, analisando-se a reação acima, o álcool obtido como produto principal dessa reação, segundo Markovnikov, aí ele dá as alternativas para a gente determinar qual vai ser o álcool obtido pela hidratação desse alceno, pela adição de água. Primeiro, observe a cadeia. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Nas reações com os alcenos, nós não temos perca de carbono. Então, a quantidade de átomos de carbono da cadeia não vai diminuir. Isso significa que as alternativas que aparecem but e pente estão descartadas. Uma vez que but é prefixo para 4 carbono, nós temos 6. Penta é prefixo para 5 carbonos e nós temos 6. Então, letra A, letra D e a letra E, de cara, estão fora de cogitação. E agora, professora, como é que eu vou saber entre a letra B e a C qual dos dois vai estar correto? Pega a tua estrutura. Ó, ele deu lá CH3, CH2, CH2, CH2 de novo. Aí vem CH, CH2, certo? Essa molécula ela vai interagir com a água, que é H2O. Segundo a regra de Markovnikov, o que tem que acontecer? O hidrogênio tem que se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, aqui, ó, eu tenho o H2O, é como se eu tivesse assim, ó, H, aí, OH. Um desses hidrogênios da água vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, a ligação dupla está aqui. Entre esses dois carbonos, quem tem mais hidrogênio? É o primeiro, ó. Então, o hidrogênio vai se ligar a esse aqui e a hidroxila vai se ligar ao segundo carbono. Como ele vai se ligar ao segundo carbono, ele vai ficar aqui, ó, OH, no carbono 2. Qual destes nomes, entre a letra A e a letra B, está mostrando que a nossa hidroxila está no carbono de número 2? A letra C, né, ó. Hexan 2-ol, onde nós temos a hidroxila ligada ao segundo carbono, de acordo com a regra de Markovnikov. Vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos o X1N, tem 6 átomos de carbono e a insaturação está aqui. De acordo com a regra, em meio ácido, ó, o Hzinho aqui representando o meio ácido, o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado e a hidroxila vai se ligar ao outro carbono, formando o hexan 2-ol, que é a nossa alternativa da letra C. Pessoal, e assim a gente encerra mais uma aula envolvendo aqui reações de hidrocarbonetos. Nós falamos sobre os alcanos e os alcenos, mas ainda tem hidrocarboneto para a gente falar, não tem? Nós temos os alcinos, temos os dienos também, que é quando tem duas ligações duplas. E são assuntos da nossa próxima aula. Então, fique ligado que eu aguardo você aqui na aula que vem.